Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje a gente vai dar início ao Batman em amigurumi. A gente vai usar para fazer a cabeça o fio off-white e o fio preto. E a gente vai começar pela cabeça. A lista completa de material sempre está na descrição, com o link para vocês adquirirem com frete grátis. E não esqueçam que agora a gente tem o Valeu aqui no canal para vocês enviarem a colaboração de vocês. E a gente também tem o clube de membros, que se chama Eu Sou Pro, onde vocês têm benefícios exclusivos como receita de amigurumi articulado, tá? Eu vou iniciar usando o fio off-white, então. E para iniciar a cabeça dele, eu vou fazer um nó corrediço com 15 correntes. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. As 15 correntes, eu pulo uma contar da agulha e volto fazendo ponto baixo. Eu vou ter aqui um total de 14 pontos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto até eu chegar na última correntinha. Não é no nó corrediço, tá, gente? A gente não trabalha no nó corrediço. É até a última correntinha. E aqui na última correntinha, eu vou fazer o ponto baixo normal e mais 2. Então, eu vou ficar com 3 e assim o meu trabalho já vai virar, ó, para que eu trabalhe do outro lado das correntinhas. A gente iniciou trabalhando dessa forma, agora a gente virou o trabalho e vai voltar fazendo também um ponto baixo para cada uma das correntinhas pelo outro lado. Todos os pontos baixos, no último eu vou fazer um aumento, mas aí é um aumento normal, tá, gente? Com 2 pontos. Assim eu finalizo a minha carreira 1 com 30 pontos. Para iniciar a carreira 2, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, colocar meu marcador e um ponto para cada correntinha até eu chegar lá onde eu fiz os 3 pontos no mesmo lugar, que é bem na vira. Cheguei aqui onde eu tenho os 3 pontos no mesmo lugar, eu vou fazer um aumento para cada um deles, tá? Então, eu venho no primeiro, faço um aumento, no segundo, faço um aumento e no terceiro também. Então, eu vou transformar esses 3 pontos em 6 e vou voltar fazendo ponto sobre ponto até o aumento no fim da carreira. Aqui onde eu fiz os 2 pontos no mesmo lugar, eu vou fazer um aumento para cada um deles, transformando esses 2 pontos em 4. E vou finalizar minha carreira 2 com 36 pontos. Agora, para a carreira 3, eu vou iniciar fazendo um ponto, coloco meu marcador. No segundo ponto, um aumento. E ponto sobre ponto até eu chegar nos aumentos. Cheguei aqui onde eu tenho os aumentos, eu vou fazer 3 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Então, eu fiz 3 vezes essa sequência. Volto fazendo ponto sobre ponto até eu chegar nos aumentos no fim da carreira. Cheguei aqui nos 2 aumentos no fim da carreira, eu vou fazer 2 vezes a mesma sequência. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E finalizo a minha carreira 3 com 42 pontos. Agora, a gente vai trabalhar de forma reta, mas a gente vai iniciar a introdução do fio preto. Então, a carreira 4, eu vou iniciar fazendo 19 pontos. Já vou colocar meu marcador de lado aqui no último ponto, porque agora as carreiras são retas. Então, eu fiz um ponto e vou fazer mais 18, aliás, vou fazer mais 17. Eu vou totalizar 18 pontos aqui para trocar o meu fio. Fiz os 18 pontos, o 19º ponto eu vou trocar para o fio preto. E eu vou fazer isso da seguinte forma, eu vou inserir a agulha e puxar o fio off-white, tá? Fiquei com 2 laçadas, eu laço o fio preto na minha agulha e puxo. Termino o ponto com o meu fio preto. Vou dar um nozinho e corto o meu fio off-white. Cortei o fio. Eu vou terminar minha carreira de forma reta, respeitando os pontos. Agora,
com o fio preto. E no final, o meu marcador tá no último ponto, então eu sei que é aqui que eu tenho que trocar o fio. Eu insiro a agulha e puxo o fio preto, laço o fio off-white e termino. A gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui nessa outra pontinha, só que invertendo as cores. Vocês já devem ter entendido o que a gente tá fazendo, a parte preta é a parte de trás do rosto e a parte off-white é a parte da frente, tá? Vou iniciar agora a minha carreira 5, trabalhando ponto sobre ponto no fio off-white e vou trocar de cor um ponto antes do fio preto. Então, o que é que a gente está fazendo? Já vou explicar aqui para vocês. Em cima do preto vai ser preto e em cima do off-white vai ser off-white. E a gente vai trocar de cor sempre um pontinho antes, como a gente fez nessas duas vezes. A gente fez a primeira carreira juntos, eu tô iniciando a segunda e eu vou fazer 4 carreiras dessa forma, tá? Então, vai ser a carreira 4, 5, 6 e 7 dessa forma, ponto sobre ponto, respeitando as cores. Finalizei aqui a minha carreira 7 e agora eu não vou trocar para o fio off-white, eu vou seguir trabalhando com o fio preto, todas as carreiras de forma reta também, e aí eu vou fazer da carreira 8 até a carreira 13, vai ser um total de 6 carreiras retas com o fio preto. O fio off-white a gente não vai usar mais em todo o trabalho, vocês já podem até guardar. Agora que eu já fiz até a carreira número 13, eu já fiz o primeiro ponto aqui da 14, a gente vai fazer as diminuições. E aí, gente, na carreira 14, a gente vai fazer 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Toda a volta dessa forma. E a gente vai ficar com 36 pontos. Vou deixar escrito aqui na tela as próximas carreiras, porque o que a gente vai fazer é diminuir o número de pontos entre uma diminuição e outra. Então, na carreira 15, a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição, depois 3, 2, 1, até que na última a gente vai fazer uma carreira toda em diminuição. A gente vai ter 12 pontos na penúltima e na última a gente vai transformar esses 12 em 6. Ficando alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E não esqueçam, a partir de agora, vão colocando enchimento. Essa cabeça precisa ficar bem preenchida, tá? Todas as carreiras, já até cortei o meu fio, tá? Então, vocês vão terminar as carreiras, cortar o fio e puxar, deixando um pedacinho pra gente passar na agulha do tapeceiro e fazer o que a gente chama de anel mágico invertido, que é quando a gente pega na argola de fora de todos os pontos, passa na agulha. Eu tenho 6 pontos aqui. Passei no 6, eu puxo e dessa forma vai fechar o meu trabalho. E aqui do ladinho eu arremato. Arremato, escondo o fio e corto. E aí nós já estamos prontos para começar o corpo, tá? Esse fio aqui a gente corta. O corpo a gente vai fazer com o fio aço, a maior parte dele. E eu vou iniciar fazendo um nó corrediço e 18 correntinhas. Nó corrediço e 18 correntes. Feitas as 18 correntes, eu estico o fio, venho na primeira e já faço um ponto baixo. E aí, gente, vou fazer um ponto baixo para cada uma das correntinhas. Vou ficar com 18 pontos. Essa vai ser a carreira 1. A carreira 2 e 3, eu vou fazer reta com esses 18 pontos. Feita a carreira 1, 2 e 3, a carreira 4, eu já fiz o primeiro ponto dela. A gente vai fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. E aí, a gente vai ficar com 24 pontos, tá? Então, 2 pontos e um aumento e vou repetir por mais 5 vezes. Finalizando a carreira 4 com 24 pontos, a carreira 5 e 6 eu vou fazer reta, respeitando esses 24 pontos. Finalizada, então, até a carreira 6,
A carreira 7, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Também por toda a volta, repetindo por 6 vezes essa sequência. Então, eu fiz 1, 2, 3, vou fazer um aumento. E vou repetindo. No último ponto dessa carreira, eu vou trocar para o fio solar. Eu vou voltar com o fio solar preso para dizer quantas carreirinhas retas vocês vão fazer. Tô finalizando aqui, ó, a minha carreira de aumento para prender o meu fio solar. Exatamente a troca de cor que a gente fez na cabeça, tá, gente? E olha só, eu não vou cortar o fio cinza porque eu vou fazer 2 carreirinhas só com o fio solar. E vou voltar a usar o fio cinza. Então, não precisa nem cortar. Então, o que eu vou fazer é a carreira 8 e 9, reta, com esses 30 pontos, com o fio solar. Finalizando a segunda carreira, eu vou desmanchar o último ponto, a metade dele, para eu resgatar o fio cinza, tá? E aí a troca de cor é igual. Agora eu corto o fio amarelo. E sigo trabalhando com o fio cinza. Eu vou fazer uma carreira com esses 30 pontos, com o fio cinza, escondendo o fio amarelo para ficar bem preso o fim dele, tá? Agora eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque a segunda perna vocês vão fazer sozinhos e a partir daqui a gente já tá começando a primeira. Eu vou fazer, na primeira carreira da perna, 15 pontos. Fiz os 15 pontos. Eu vou virar o meu trabalho e vou dobrar ele ao meio. Aqui tá o início, né? Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, o que a gente vai fazer é isolar os lados do trabalho. Então, eu vou passar com a minha agulha por cima, ó, vir aqui no primeiro e já fazer um ponto baixo. Aqui é o início da minha carreira, vou colocar o marcador. E a hora de fazer a segunda perna, o que vocês vão fazer é prender o fio em algum lugar e trabalhar os 15 pontos que tem aqui na primeira carreira. Agora, na carreira 2, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos, 1, 2 e uma diminuição. Por toda a volta, tá? Até eu chegar aqui no marcador. E aí, eu vou ficar com 12 pontos. Finalizei, então, a carreira 2 com 12 pontos. Eu vou fazer a carreira 3, 4 e 5 retas com esses 12 pontos. Olha só, terminei as 3 carreiras, a gente vai mudar para o fio preto, mas eu trouxe aqui essa questão pra gente ver juntos. A minha carreira termina aqui, ó. E essa vai ser a frente do corpo, que é onde não aparece a troca de cor, ó, do amarelo. Então, eu não quero que a troca de cor pro preto apareça aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um ponto baixo e no próximo eu vou laçar com cinza e vou mudar pro preto. Que aí a troca de cor vai ficar bem no meio das pernas dele e aí não vai aparecer, tá? Então, eu vou trocar pro fio preto. E a gente não vai contabilizar esse pontinho que eu fiz. Esse pontinho vai ficar esquecido. E agora, uma questão que vocês precisam prestar atenção na segunda perna que vocês vão fazer sozinhos. A gente vai fazer 4 aumentos consecutivos nas 2 carreiras de aumento do pé. E esses aumentos precisam ficar virados para cá, ó, para onde vai ser a frente do corpo. Então, dependendo de onde você prender o fio, vocês vão organizar a carreirinha de vocês. Como a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui ponto sobre ponto até que eu chegue aqui na frente. Então, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer 4 aumentos consecutivos, que vai ficar bem centralizadinho aqui pra frente do corpo, ó. Um aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento e quarto aumento. E me restam 2 pontos, eu vou fazê-los normalmente. Essa primeira carreira do pé a gente fica com 16 pontos. Agora, a carreira 2, eu vou fazer ponto sobre ponto até eu chegar nos aumentos. Na realidade, eu vou passar um pouquinho dos aumentos, mas aí eu explico pra vocês.
tá? 4, 5, 6, que foi o que eu fiz na carreira anterior reto. Cheguei nos aumentos. O primeiro aumento eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, faço os 2 pontinhos dele. No segundo aumento, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto normal e no segundo eu vou fazer um aumento. Por quê? Porque assim os meus 4 aumentos consecutivos que eu vou fazer agora também vão ficar centralizadinhos. Então, fiz um aumento, segundo, o terceiro e o quarto. E aí vai sobrar um pontinho do último aumento da carreira anterior e os 2 que eu fiz na carreira anterior também. Agora eu tenho 20 pontos aqui. Essa é a carreira 2 do pé. Agora a carreira 3 e 4 eu vou fazer reta com esses 20 pontos. Feitas as 2 carreiras retas, a última carreira do pé eu tenho 20 pontos, eu vou fazer 10 diminuições, tá? Transformando os 20 pontos em 10. 3 diminuições, 4, 5, 6, corto meu fio deixando um pedaço, tiro da agulha. E agora a gente repete a outra perna. Depois de ter feito as 2 perninhas, a gente reserva o corpo, tá, gente? Pode colocar enchimento já também. Então, eu fiquei com a cabeça reservada e o corpo também. Para iniciar o bracinho, eu peguei o fio preto, fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, eu já fiz essa parte porque é super tranquilo. A carreira 2 do braço, eu vou fazer um ponto e no seguinte um aumento. Um ponto e no seguinte um aumento. E mais uma vez, um ponto e um aumento. Fiquei aqui com 9 pontos na carreira 2. A carreira 3, eu vou fazer reta com 9 pontos. Agora, a carreira 4, eu vou voltar para 6 pontos, fazendo um ponto e uma diminuição. Mais 2 vezes essa sequência. Um ponto e uma diminuição. E agora a última vez. Um ponto e uma diminuição. Ah, aqui, ó, no último ponto da diminuição, eu corto meu fio e mudo pro fio aço, tá? Pro fio cinza, o fio que a gente fez o corpo dele. Aí, eu prendo esse fio. Esse fio aqui do meio, a gente pode cortar para ele não ficar nos atrapalhando. Cortei o fio. Dou um nozinho. E agora, eu tenho 6 pontos aqui no meu trabalho. Eu vou fazer 6 carreiras retas com esses 6 pontos, usando o fio cinza. Fiz as 6 carreiras, agora o que eu vou fazer é dobrar o trabalho ao meio e fazer 3 pontos baixos pegando dos 2 lados. Por que 3 pontos? Porque a gente tinha 6, a gente tá dobrando ao meio pegando 2 por vez, então a gente vai ter 3 pontos. Assim a gente fecha o braço e fica muito mais fácil da gente costurá-lo depois no corpo. 1, 2, 3. Corto o fio, deixando um pedaço para costurar, não muito curto, porque a gente vai costurar e depois atar um braço no outro ainda, tá? Então, agora a gente vai repetir o braço, a hora que eu voltar, eu vou voltar com os 2 bracinhos, a cabeça e o corpo já preenchido com enchimento pra gente fazer a costura dessas 3 partes. Gente, voltei aqui então, conforme o combinado, com todas as partes prontas pra gente costurar. A gente vai costurar primeiro os braços da seguinte forma. Vou passar o fio que eu deixei na agulha de tapeceiro. Centralizar bem na lateral do pé, na segunda carreira do corpo, e vou costurar aqui um dos bracinhos.
Por que que eu tô mostrando? Porque normalmente eu não mostro a costura aqui no canal, tá? Quem não acompanha ainda, eu nunca mostro como costurar, porque para que eu consiga mostrar perfeitamente para vocês a costura, a minha costura precisa ficar frouxa, senão vocês não vão enxergar. Então, normalmente eu não costuro junto, mas tem vídeo aqui no canal falando só sobre costura de amigurumi. Então, eu costuro o primeiro braço e deixo esse fio aqui pra dentro, porque eu vou juntar com o fio do outro braço. Agora eu vou costurar o segundo e retorno. Costurei o segundo braço, aqui tá o fio dos dois. Eu vou atar um no outro, e aí vai estar super preso esses braços. Não puxem muito aqui, não apertem muito, dei 2 nozinhos, porque senão o braço vai ficar em pé. É só dar 2 nozinhos e esconder os fios aqui pra dentro. Aqui no pezinho, a gente tem 10 pontos. E a gente vai fazer o anel mágico invertido, que é o mesmo que a gente fez na cabeça. Então, eu passo o fio na agulha, pego a argolinha de fora dos 10 pontos. Puxo. Arremato. Escondo e corto. E aí, repito no outro pé, tá? E para costurar a cabeça, eu peguei um fio cinza, mas pode ser o fio preto também, não tem problema. Peguei um pedaço de mais ou menos uns 50 centímetros. Passo na agulha de tapeceiro. Prendo aqui atrás mais ou menos no meio do corpo. Posiciono a cabeça e costuro, tá? Todas as partes e cortei 2 triângulos em feltro para colar e fazer os olhos do nosso Batman, tá? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa, assim, tá? O meu tá até um pouquinho maior aqui, ó, vou ajustar, esse tá maior. Tá? E aí, eu vou colar aqui posteriormente. Mas agora, a gente vai fazer a capa dele com o fio preto. Eu vou iniciar fazendo um nó corrediço, mas eu já vou deixar um espaço aqui, ó, pra eu usar pra costura. Então, eu vou fazer o nó corrediço mais aqui pra frente. E 14 correntes. As 14 correntes, eu vou laçar minha agulha. Vou pular 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada uma das correntinhas. Gente, atenção aqui, porque eu vou explicar a próxima carreira e depois vocês vão fazer sozinhos. Vou subir 2 correntes e virar o meu trabalho. Laçar a minha agulha, vir no próximo ponto e fazer um aumento. Laço a agulha, no terceiro ponto eu faço só um ponto. Laço a agulha, no próximo, um aumento. Laço a agulha, no próximo, só um ponto alto. No próximo, um aumento. Até o finalzinho. Terminei essa carreira, eu vou subir 2 correntes, virar de novo meu trabalho, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto, ponto alto, tá, gente? E eu vou fazer mais 2 carreiras, essa e mais uma. E aí, já vou cortar o meu fio pra gente costurar a capa. Agora, com a capa pronta, eu coloquei 3 carreiras, porque eu fiz 2 e achei que ficou muito curta.
tá? Então, a gente vai posicionar aqui, ó, bem em cima dos braços a capa e vai costurar com esse fio que a gente deixou. Então, eu vou costurar a minha, já vou colar os olhos e retorno pra gente fazer a parte das orelhinhas e o narizinho. Costurada a capa, agora a gente vai fazer a parte das orelhinhas com o fio preto. Eu vou fazer, também vou deixar um pedaço para costura no início, vou fazer um nó corrediço. E 6 correntes. Feitas 6 correntes, pulo uma contar da agulha e volto fazendo ponto baixo. Tenho aqui 5 pontos baixos, porque no nó corrediço a gente não vai trabalhar. Viro o meu trabalho sem subir nenhuma corrente e volto fazendo ponto baixo a partir do segundo, né? Porque no primeiro é onde está a nossa argolinha. Então, eu vou ter aqui 4 pontos baixos. Tá? Viro o meu trabalho de novo, volto fazendo ponto baixo sem subir correntinha, então, eu vou ter 3 pontos baixos. Viro o meu trabalho, volto fazendo ponto baixo, vou ter somente 2 pontos. Viro o meu trabalho, vou ter só 1 ponto. E aqui eu corto o fio e tiro da agulha. Vou esconder esse fio aqui na parte de trás para poder costurar a orelha e esse fio não ficar aparecendo, não ficar um volume ali. Tenho uma orelhinha finalizada e eu vou costurar bem na reta da pontinha de cima do olho, bem na lateral do corpo, tá? Dessa forma. E vou repetir outra orelhinha também. Costurei as orelhinhas, agora o nariz eu vou fazer um pedaço preto, coloquei um pedaço preto do fio amigurumi na agulha do tapeceiro e vou vir aqui, ó, na primeira carreira do off-white, centralizando para ficar entre os olhos. Vou passar o fio, deixar uma pontinha e vou passar mais 2 vezes. Não tem número certo de vezes, tá, gente? Que vocês achem que fique bacana. Ó, 2. Aí, agora, eu vou voltar com o fio para encontrar onde eu iniciei, atar, esconder e cortar. Finalizado, a gente tem o nosso Batman pronto. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima videoaula aqui do canal.